Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo e as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de receber no programa Saúde em Foco da TV Tubá uma médica especialista, endocrinologista, doutora Camila Campos. É professora da Faculdade de Medicina da Unisul, trabalha na Provida. Está aqui hoje para dar para nós um esclarecimento sobre esta doença que acomete milhares de pessoas no mundo inteiro, independente da idade, né, doutora Camila? Então, uma enorme satisfação recebê-la neste programa para que os telespectadores possam tirar as suas dúvidas neste momento. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e também com todos os seus telespectadores. Muito bem, doutora Camila, o assunto hoje que foi divulgado a semana toda pela Rádio Tubá era o que nós devemos saber sobre diabetes. Então, vou enfocar um assunto importante agora, que é a anatomia, que eu acho muito importante. Porque o diabetes ocorre. Por que ocorre? Nós temos um órgão importante que é o pâncreas. Exatamente. Então, poderia falar para os nossos telespectadores o que é, afinal, o pâncreas? Bom, o pâncreas é um órgão, ele é uma glândula que vai ter diversas funções no nosso organismo. Então, a gente tem o pâncreas endócrino, né, que vai produzir alguns hormônios, entre eles o mais importante seria insulina e glucagon, que vão ser os hormônios responsáveis pelo controle da glicose, o controle do açúcar no nosso sangue. Ele também tem uma porção exócrina, né, que vai ser o suco pancreático, que na verdade é um suco que vai auxiliar na digestão. Mas hoje, especificamente, a gente vai se ater ao pâncreas endócrino. E é esse hormônio tão importante, que seria a insulina, que vai ser responsável por controlar a glicose, o açúcar dentro do nosso organismo. Muito bem explicado. Vocês puderam entender que essa glândula pequenininha que existe aqui no reto peritônio, lá atrás, na região, aqui, bem aqui, é tão importante, né? Tão significativo para a nossa saúde, né? Exatamente, né? O pâncreas realmente é um órgão que está dentro da cavidade abdominal e que ele tem uma função primordial no nosso organismo. Se a gente entra em falência pancreática, se a gente perde a capacidade de secreção de insulina, hoje em dia a gente tem tratamento, mas diabetes, até antes de 1920, quando foi isolado a insulina, era uma doença letal, né? As pessoas morriam e precocemente de diabetes. Com a criação, com o advento da insulina, da possibilidade de tratamento, né, com insulina, é que a gente conseguiu melhorar a qualidade e sobrevida desses pacientes. Muito bem. Esse breve histórico da entrada de diabetes, porque antigamente realmente a dificuldade muito grande de tratamento, né? Exatamente. Então os médicos tinham muita dificuldade. Depois, com a entrada na insulina, tudo isso e o conhecimento mais profundo das patologias que acomete o pâncreas, mas entrando em diabetes propriamente dito, o que é diabetes? Então, diabetes, ele é a incapacidade, ou na verdade, a dificuldade em controlar o teu açúcar no sangue. Então, é definido por uma hiperglicemia, o aumento da concentração de glicose dentro da nossa corrente sanguínea. A gente tem vários tipos de diabetes, né, mas o fator em comum de todos eles seria, então, essa hiperglicemia, o aumento do açúcar na corrente sanguínea. Então, doutora Camila, eu gostaria de saber, assim, o que é pré-diabetes? Pré.
O estado pré-diabético é quando o nosso paciente, esse indivíduo, ele está adquirindo uma resistência à ação da insulina. Então ele tem um pâncreas que funciona, que ainda secreta bem insulina, mas essa insulina está com uma dificuldade em agir, está com uma dificuldade em manter a glicemia, o açúcar desse paciente normal. E essa dificuldade, ela vem principalmente pelo aumento de peso. Então, a obesidade, o aumento dos ácidos graxos, o aumento da concentração de ácido graxo na nossa corrente sanguínea, leva a uma dificuldade de ação da insulina, uma resistência à ação da insulina, e a gente vai progressivamente aumentando os níveis de glicose até que a gente atinge níveis de diabetes. Então, seria um estado pré-diabético, é aquela fase inicial. E o pré-diabetes necessita tratamento? É claro, né? A gente precisa fundamentalmente nesse paciente controlar hábitos de vida, dieta, atividade física, baixar um pouquinho de peso, para essa insulina voltar a agir normalmente, né? E conseguir controlar os níveis glicêmicos desse paciente. Antes de entrar propriamente em tipos de diabetes, quando uma pessoa é considerada diabética? Bom, o nosso teste diagnóstico é através da dosagem dessa glicemia, da dosagem do açúcar no sangue. A gente diz que um paciente é diabético quando ele dosa essa glicemia em jejum e ela está acima de 126. Então, fui lá no laboratório, em jejum, fiz um exame de glicose, essa glicose deu acima de 126, eu faço um exame confirmatório e ela vem acima de 126 de novo, é o nosso principal método diagnóstico. Existem algumas outras possibilidades. Quando você tem dúvida diagnóstica, a gente pode pedir um teste de sobrecarga. Então, o paciente ele vai dosar a glicose dele em jejum, ele vai tomar uma quantidade de açúcar, um líquido adocicado, e vai repetir essa dosagem depois de 2 horas. Então, eu quero que a glicemia dele de jejum, para a gente controlar, para a gente fazer o diagnóstico de diabetes, essa glicemia tem que estar acima de 126. E depois da sobrecarga, acima de 200. Depois, acima de 200. Exatamente. Né? Então tá, porque muitas vezes o paciente tem dúvida, foi no laboratório fazer o primeiro exame, a médica pediu outro exame e tal, mas esse é o detalhe, né? Exatamente. É a confirmação, né? Uma confirmação, né? Então a gente faz aí uma sobrecarga e vê como que se comporta esse organismo diante de uma sobrecarga de açúcar. Se depois de uma sobrecarga, essa glicemia do paciente vier acima de 200, a gente acaba considerando ele diabético. Uma dúvida que muitas vezes o próprio cliente, o paciente está tendo. Na criança, a dosagem da glicemia é a mesma, considera a mesma do adulto ou não? Os valores. São os mesmos valores, né? A diferença da criança e do adulto é o tipo de diabetes, sim, mas o critério diagnóstico é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É 126. 126 em jejum, exatamente. Então tá. Nós vamos entrar agora numa parte importante, porque nós sabemos que tem alguns tipos de diabetes. E nós vamos começar para aquela diabetes tipo 1. O que é diabetes tipo 1? O conhecida, antes a gente conhecia muito, infanto-juvenil. Então, infanto-juvenil porque é um diabetes que caracteristicamente ele aparece na infância ou na adolescência, adulto jovem, né? Então, o diabetes tipo 1, ele é caracterizado por uma falência pancreática. Então, nesse momento, não é uma resistência à ação ao hormônio da insulina. Esse paciente, na verdade, ele perdeu a capacidade de secretar insulina. E isso vem, na maior parte das vezes, por uma agressão autoimune ao pâncreas. Então, enquanto a gente deveria produzir anticorpos, que são células de defesa, que deveriam nos defender,
O organismo ele criou um anticorpo anômalo, atípico, e que acabou agredindo o pâncreas. Ficou inimigo, então. Exatamente. E esse anticorpo, ele acaba destruindo o tecido pancreático e o paciente entra em falência. Ele não consegue secretar mais insulina e ele perde a capacidade de controlar a sua glicemia. Então a gente tem um diabetes que na maior parte das vezes ele vai ser autoimune e vai ser caracterizado então pela falência na secreção de insulina. Esse diabetes tipo 1, até que idade, mais ou menos, pode ser diagnosticado ou o indivíduo pode ser acometido? Até que idade pode ser acometido? Então, não tem uma idade específica. Até os 20, 30 anos? Na verdade, a gente pode ter diabetes tipo 1 até no paciente adulto e até no paciente mais idoso, né? A gente acaba chamando de LADA, né? Que seria o diabetes autoimune do adulto, né? Mas é a mesma fisiopatologia, o mesmo mecanismo de agressão ao organismo, só que numa faixa etária mais tardia. Caracteristicamente, ele é um diabetes que aparece na infância, adolescência, mas a gente pode sim ter diabetes tipo 1 em qualquer faixa etária. A incidência é que é menor. A incidência é que é menor. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com esse assunto tão interessante e esclarecedor para todos nós.